8h01. Olá, bom dia para você. Ótimo ter a sua companhia nesta terça-feira, 28 de março. Vem comigo. A gente começa falando que a Prefeitura de Guararema está vacinando as crianças nas escolas contra o coronavírus. Então, já vou chamar a repórter Aniele Santos, que está acompanhando isso. Aniele madrugou, não é? Bom dia, Aniele. A imunização de hoje já começou? Seja bem-vinda. Obrigada, Basílio. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha Bom Dia Diário. Já começou sim, viu? Estou aqui na Escola Municipal Eunice Leonor Lopes Prado, né? Então, tem um cantinho aqui da escola, olha só, de um lado, um parque, né, que a criançada adora. Do outro lado, né, começa então a imunização das crianças. Todo mundo aqui, olha só, esperando já para receber aí, né, o imunizante, né? Muito importante. Quem vai falar mais com a gente aí sobre isso é a secretária municipal de saúde, a Adriana Martins. Adriana, bom dia. Obrigada aí pela sua participação. Bom, todas as escolas da rede municipal, né, participam dessa ação? Bom dia, Basílio. Bom dia a todos. Estamos fazendo um trabalho em todas as escolas municipais com esse público de 4 a 11 anos com a vacina da Covid. E aí é bom deixar claro, né, que essas crianças estão recebendo imunizante, mas elas apresentam uma autorização, é isso? Sim, para que possamos proceder à vacinação é necessário o termo de autorização do responsável pela criança. E aí eles levam para casa, como que funciona esse processo? Isso, a escola que muito nos apoia nesse processo, entrega para os responsáveis e eles retornam, as crianças retornam com eles, com esse termo, autorizando ou não autorizando. E qual que é a idade aí das crianças, né, que estão participando dessa ação? Essa ação que nós estamos realizando é de 4 a 11 anos, né? Mas a gente reforça também um outro público de 6 meses a 2 anos, que nós estamos com uma cobertura vacinal bem baixa e que nós aqui também colocamos a necessidade de vacinar esse público, né, de 6 meses a 2. Esse público de 4 a 11, a gente tem uma cobertura de aproximadamente 70%, né? Então a gente já tem uma cobertura maior. Mas de 6 meses a 2 anos, a gente tem aproximadamente 6% apenas. E aí precisa muito da conscientização dos pais, né? Isso, então a gente também reforça que estamos com uma unidade central, né, a central de vacinação aqui no centro da cidade, aberta aos sábados também, das 8 ao meio-dia. Então aquele responsável, aquela família que tem mais dificuldade pelo trabalho, estamos todos os sábados de porta aberta esperando esse público. Bacana. Então, além da ação da escola, tem a disponibilidade aí de UBS, né, do centro de vacinação também. Agora, é muito importante, né, essa vacinação nas crianças. Elas acabam levando aí isso para casa. Isso, a criança é um veículo muito importante, né, de disseminação, de sensibilização da própria família. Em todos os temas, eles nos ajudam muito. Eu gostaria de destacar também a Secretaria da Educação, grande parceira nossa. Então, nós estamos aqui com a diretora empenhada. Então, é uma soma de esforços para que a gente possa ver nossas crianças livres de doenças que têm a prevenção, né? Então, que tem a vacina. Tá certo. Obrigada, viu, pelas suas informações. A gente está vendo aí, né, Basílio, a Tata vai mostrar para vocês, criançada se vacinando. Olha só, a gente já acompanhou um monte, ninguém chorou, né, até agora. É muito bacana, porque um acaba incentivando o outro, né? Então, olha só, os corajosos, né? Eu vou deixar aqui, então, direitinho para vocês o endereço, né, da central de vacinação, porque, então, além, né, da escola, também tem essa outra possibilidade, reforçando, então, como a Adriana disse, o outro público, né, os bebês. Então, vamos lá, o endereço é Rua Oswaldo Freire Martins, número 10, Casa 1. O horário lá das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Mas também tem o serviço ao sábado, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Gente, não precisa de agendar, é só realmente, deu aquele tempinho no dia, corre lá então para a central de vacinação, tá certo? Basílio, eu volto com você. Obrigado, Anne. Parabéns às crianças pela coragem. São mais corajosas que eu. Morro de medo de agulha, mas encaro. Parabéns, que exemplo bonito. Muito obrigado, viu? Atenção aqui em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, hoje deve faltar água em alguns bairros da região leste da cidade. O SEMAI vai interligar uma tubulação de água da Vila Suíça ao reservatório que está sendo construído. A obra, segundo o SEMAI,
é para melhorar o abastecimento na região. A previsão é que a distribuição seja retomada a partir das 4 da tarde. Quem precisar, o SEMAI atende pelo telefone 115. Um levantamento mostra que as mulheres são maioria nos cursos de mestrado e doutorado, mas isso está longe de ser um sinal de que esse é um caminho fácil a seguir. Para se destacar, na área de pesquisa, elas precisam encarar algumas lutas todos os dias. Observar, investigar e questionar. Algumas das habilidades indispensáveis para um pesquisador ou pesquisadora. Agnes Arruda tem o universo da comunicação como seu objeto de estudo há algumas décadas. Eu me formei jornalista, sempre soube que queria ser jornalista e com essa formação, acho que muito idealista de como seria a minha atuação profissional. Tinha uma ideia muito desenhada na minha cabeça de para onde eu iria, o que eu iria fazer, como eu iria trabalhar, mas eu não tinha pretensão de ser pesquisadora, acadêmica, não era algo que fazia muito parte da minha realidade. Eu gostava muito de entender o que estava acontecendo, entender os processos de comunicação para além da técnica, mas a vida como acadêmica e pesquisadora veio só um pouquinho depois. Em 2005 veio a formação como jornalista, em 2010 o mestrado. Em 2019, o doutorado e agora o pós-doutorado. Uma vida dedicada a saber mais e entregar esse conhecimento a outras pessoas. São mais de 60 artigos, livros, apresentações. Mas a vida de uma mulher pesquisadora é feita também de desafios. Por mais que o estereótipo do pesquisador não seja esse, a gente pensa que o cientista, a gente tem a ideia do homem de jaleco branco e de cabelo arrepiado, esse é o estereótipo do cientista. O cientista pode ser qualquer pessoa e dentro de qualquer área, não necessariamente dentro de um laboratório. Meu laboratório é a sociedade como um todo, né? A gente vê essas mulheres presentes nesses espaços, mas elas têm muita dificuldade de continuar nesses espaços, porque vem as cobranças para ser mãe ou para cuidar dos filhos, da casa, do marido, da família, né? A mulher nesse lugar de cuidadora, e ela até se forma, ela até se conclui os estudos, mas ela não consegue dar continuidade ao ofício de pesquisadora que demanda disso, né? Além de tudo isso, ser uma pesquisadora no Brasil não é nada fácil. A Agnes conseguiu um auxílio para concluir parte do seu doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. E se recorda que aqueles meses foram os únicos em que conseguiu dedicar-se unicamente às pesquisas. Todo o restante, toda a minha formação e todo o meu processo de investigação, eu fiz coordenando com outras atividades para ter retorno financeiro. Então, eu dando aula, fazendo freela, coordenando curso, né, tendo toda essa articulação que não me permitiu me dedicar exclusivamente à pesquisa e ter um resultado ou mais rápido ou mais aprofundado, porque as condições de se fazer pesquisa são bem limitadas, né? De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entre 2021 e 2022, foram registrados 801 currículos com mestrados realizados nas universidades do Alto Tietê, sendo a área de Ciências da Saúde a mais procurada, e 136 currículos com doutorados realizados nas universidades da região. A área de Ciências Sociais foi a mais requisitada. A Rosilene é psicóloga e mestra em psicologia clínica. A luta dela é contra o tempo. Além dos cuidados com os filhos, pela manhã ela também se dedica nos cuidados da casa. Na parte da tarde e da noite leciona e ainda faz atendimento particular. Saindo do planejado fica bem difícil. Uma criança doente, por exemplo, pode alterar o horário deles irem para a escola, pode dificultar a minha chegada no trabalho, né? Porque durante o dia eu fico com as crianças
e depois eu tenho que trazer eles para a escola e em seguida eu ir trabalhar. Né? Quando eu não atendo pacientes, de alguma maneira, eu estou na sala de aula com os meus alunos ou trabalhando com pesquisa. Rosilene conta que fez mestrado na USP antes de ser mãe, mas chegou a defender a tese ainda gestante. Ela diz que sonha em fazer doutorado, porque entende a importância dessas especializações para a carreira profissional. Mas, primeiro, resolveu realizar um outro sonho, o da segunda gestação. Porque eu escolhi ser mãe e a rotina de ser mãe é muito difícil. Né? Ela exige atenção, ela exige disponibilidade, né? E a pesquisa e a escrita também traz essa exigência, além de ter que se deslocar para cumprir carga horária, que é das disciplinas específicas do doutorado. Para ela, estar presente na educação dos filhos é uma das tarefas mais difíceis, porque exige um bom tempo. A mãe, pesquisadora, vence desafios diários para desempenhar bem os dois papéis. A mulher pesquisadora é uma lutadora, na verdade, né? Além de ser mãe, todas as dificuldades, ela acaba também enfrentando coisas que são específicas da pesquisa, porque ela exige muito tempo. Ela exige tempo de leitura, de reflexão, de análise de dados. Então, acho que essas dificuldades, inclusive para ensinar os alunos a terem essa habilidade, também é um pouco difícil. Educar exige atenção, exige participação, exige observação, para observar o comportamento do filho. E, para isso, o pai precisaria de tempo. Né? E tendo mais tempo, eu ainda consegui um pouco sendo professora, porque eu entro um pouco a flexibilidade dos horários, mas não é a realidade de todas as mulheres. Agora 8 horas e 12 minutos, a gente vai para aquele rápido intervalo que você já conhece, dá tempo de tomar um café de boa e depois os detalhes da previsão do tempo. Mas antes, essas imagens aqui, olha, ao vivo, são imagens que você vai ver do Pico do Urubu. Agora são 20 graus por lá, céu encoberto. Mogi do Alto, que linda a cidade. O BDD volta já. Oito horas 14 minutos, BDD de volta na sua tela. Hora da previsão do tempo. A região continua sob influência de uma frente fria que chegou no domingo e deixou o tempo mais instável. Bora aproveitar e ver como está o tempo agora. Nós vemos imagens ao vivo ali de Suzano, céu bastante encoberto por lá, a cidade nesse momento tem 19 graus. Hoje o sol deve dar as caras, mas existe a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, de moderada a forte intensidade. Amanhã as temperaturas voltam a subir. Então bora ver como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do Alto Tietê. A previsão do tempo indica sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, influência da frente fria que chegou no litoral ontem. A máxima chega aos 26 graus em Guararema e Mogi das Cruzes, 27 em Poá e Ferraz de Vasconcelos. Agora a gente muda de tela para a gente ver aqui mais uma vez de tela, vamos ver os detalhes de Santa Isabel. A mínima na cidade hoje foi de 18 graus. E a máxima deve bater os 28. A possibilidade de chuva é de 83% e o volume esperado é de 10 milímetros. Em Ferraz de Vasconcelos, as inscrições para o vestibular da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, seguem abertas só até o fim deste mês. Mais informações com o João Belarmino. Aqui na nossa região são 900 vagas distribuídas em 9 polos em todas as cidades, com exceção de Biritiba-Mirim. São 9 cursos de graduação em 3 eixos básicos, como licenciatura, computação, produção e negócios. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre como vão funcionar as vagas lá em Ferraz de Vasconcelos é o gestor da Univesp lá da cidade, o Renato de Oliveira. Renato, seja muito bem-vindo. Tem polo da Univesp em Ferraz de Vasconcelos, processo seletivo está aberto, mas vamos entender quais são os cursos que são oferecidos. Os cursos que são oferecidos, eles são distribuídos em 3 eixos. Então, no eixo de licenciatura, no eixo de computação e no eixo de negócios. Então, nós temos letras, matemática, pedagogia, nós temos no eixo da computação, ciência da computação, engenharia da computação. Nós temos no eixo de negócios, nós temos engenharia da produção, administração e temos também processamentos de gerenciais. Então, quer dizer, é distribuído em 9
3 eixos distribuídos em 9 categorias. Tá certo. São cursos de graduação, né? E quem é que pode participar? Para quem que são destinadas essas vagas? Essa graduação é destinada a todos aqueles que querem ingressar numa faculdade, quer ter um nível superior. As aulas elas são destinadas a esse público em geral. Aqueles que querem realmente ter um nível universitário gratuito pelo Estado. E como é que vai funcionar o processo seletivo? Então, o processo seletivo ele é simples e objetivo. O candidato ele tem que entrar no site da Fundação Unesp. Chega lá no site da Fundação Unesp, vai entrar no campo da Univesp. Aí lá ele faz todo o cadastro, retira sua ficha e faz o pagamento via bancário, que aí terá a prova e que vai ser em breve. O candidato que fez a prova do Enem pode estar utilizando essa nota? Como é que vai funcionar? Ele vai poder estar utilizando a nota do Enem no se refere à classificação. Tá certo. Renato, obrigado pelas informações, viu? Nada. Então a gente reforça que as informações sobre o polo, o processo seletivo lá em Ferraz de Vasconcelos, você tem pelo telefone 4676-4500. Mas é importante lembrar também que a Univesp tem outros polos em toda a região, com exceção só de Biritiba-Mirim. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 30 deste mês e são feitas lá pelo site vestibular.univesp.br. Lembrando que é preciso pagar uma taxa para participar desse processo seletivo no valor de R$ 51,75. Só depois de confirmar o pagamento dessa taxa é que a sua inscrição para o processo seletivo vai estar confirmada. A prova está prevista para acontecer no dia 28 de maio, à 1h da tarde, de maneira presencial. Os endereços serão divulgados lá no próprio site da Univesp. João Bellarmino para o Bom Dia Diário. Muito obrigado, João. E a gente continua prestando serviço. Agora o recado é para quem precisa se qualificar para o primeiro emprego. O Instituto Proa oferece 25 mil vagas para cursos online de graça. Mas atenção, são só para quem está terminando o ensino médio da rede pública. O curso tem 100 horas e é dividido em 4 módulos. Os temas são autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. O link para fazer a inscrição aparece no vídeo para você, proa.org.br. E a gente vai para um intervalo rapidinho e na sequência vamos falar de Páscoa, que está logo aí, hein? Tem muita gente se virando em casa mesmo. E muito bem, né? Para fazer aí as lembrancinhas e presentear. O BDD volta já já, não sai daí. Bom café. Agora 8h21 e olha só, o aniversário de Suzano está chegando, é dia 2 de abril, então a Prefeitura já está disponibilizando ingressos para os shows que comemoram os 74 anos do município. A programação do fim de semana traz atrações para todos os públicos. Na sexta-feira tem a banda de pop rock Jota Quest, no sábado é a vez do sambista Diogo Nogueira apresentar aí os seus sucessos. E para marcar o dia de aniversário da cidade, no domingo, se apresenta a dupla sertaneja Mateus e Cauã. Ainda no domingo tem concerto da Orquestra Baquiana Filarmônica, SESI São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins. Os interessados podem fazer a troca dos bilhetes por 1 quilo de alimento não perecível, entre 8 da manhã até às 5 da tarde. São vários locais de troca lá em Suzano. Paço Municipal, Parques Max Pfeffer, Centro de Artes e Esportes Unificado, Centro Cultural Palmeiras e o Centro Cultural Casa Branca. Com o preço do ovo de Páscoa inacessível para o bolso de muita gente, a solução para a data, para não passar em branco, na hora de presentear alguém, é fazer uma lembrancinha em casa. Que tal, hein? Pode sair mais barato e mais fácil também. O João Bellarmino e o Vinícius Silva mostram para a gente agora a receita de um doce italiano que deixou todo mundo aqui com água na boca. Duvido que você resista também. Veja. A doce época da Páscoa está chegando. E para fugir do tradicional ovo de Páscoa, que tal uma palha italiana? Quem vai ensinar a gente a preparar é a confeiteira Luana Bittencourt. Então bora anotar a lista de ingredientes. Você vai precisar de 1 pacote de biscoito, uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado,
1 colher de sopa cheia de cacau em pó ou achocolatado, o que você preferir. 1 colher de sopa de manteiga e açúcar de confeiteiro. Ingredientes separados, bora pro fogão. O primeiro passo com os ingredientes separados é fazer um brigadeiro. Agora a gente vai colocar todos os ingredientes na panela e preparar esse brigadeiro. Hora de levar para o fogo o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó e a manteiga. Aí é ter paciência e mexer em fogo médio até começar a soltar do fundo da panela. O ponto é esse mesmo, de brigadeiro, soltando do fundo da panela. Daí já pode desligar o fogo e a gente quebra a bolacha aqui mesmo, enquanto o brigadeiro ainda está quente. A quantidade de bolacha varia, mas a gente aconselha em média 100 gramas, 150 gramas no máximo, para ele também não ficar muito ressecado. A ideia da palha italiana é ficar bem cremosa, e o que faz isso é o brigadeiro. Mas você põe uma quantidade de bolacha, pode mexer e você já vai conseguir ter essa noção, se tem muita bolacha ou pouca, mas a ideia é que ele fique mais para cremoso do que com muita bolacha. Depois de pronto, você vai untar uma forma, um recipiente que você preferir. Pode ser com manteiga ou com desmoldante, o que você tiver em casa, que fica mais fácil. E aí depois é só virar todo esse brigadeiro aqui nesse recipiente. O ideal é que deixe bem retinho para depois fazer o corte e ele ficar em cubinhos mais certinho, né? Fica mais apresentável. Antes de pôr a geladeira, então vocês fechem com plástico filme em contato com o brigadeiro. Deixa bem em contato e é bom também porque vai deixar ele mais alinhado para a hora do corte ele ficar bem bonitinho, mais apresentável. Com a sua palha italiana na forma, você espera ela chegar em temperatura ambiente e já leva para a geladeira. Lá ela tem que ficar no mínimo 6 horas para você conseguir fazer o corte e deixar ela certinho para empanar. Depois de 6 horas de geladeira, a gente tirou, desenformou e agora a gente vai cortar. O corte depende muito da sua proposta, daquilo que você quer. Como a nossa intenção aqui é fazer lembrancinhas de Páscoa, a gente vai cortar um pouco menor, porque aí você tem mais opções de colocar em saquinhos, enfim, tem mais possibilidades. Então a gente vai cortar agora. Eu tô cortando aqui com a espátula, mas vocês também podem usar uma faca de casa que também dá certo, faca tradicional, tá? E aqui, essas rebarbinhas, como eu utilizei uma forma redonda, automaticamente quando você cortar, vai sobrar essas beiradinhas aqui, mais pontiagudas. Você tem duas opções, ou você pode comer, ou você pode modelar ela na sua mão mesmo, em quadradinhos, para também poder empanar depois, tá bom? Aqui nós estamos separando o brigadeiro, porque às vezes quando você vai soltar ele fica com umas rebarbinhas, então você dá uma ajeitadinha para ele ficar os cubinhos certinho. Aí agora a gente vai passar ele no açúcar de confeiteiro, mas você também tem a opção de passar no leite em pó. O efeito dá praticamente o mesmo. A diferença é que o leite em pó, ele fica um pouquinho mais doce. E se você quiser um acabamento ainda melhor, tanto com o açúcar de confeiteiro quanto com o leite em pó, você pode passar ele na peneira, que ele vai tirar o excesso e aí fica até com uma apresentação mais bonita. Ó, a diferença passada na peneira e sem. Estamos aqui com a nossa palha italiana pronta, então é uma ótima opção para você servir no almoço de família como sobremesa, ou também você pode embrulhar e fazer de lembrancinhas para essa Páscoa. Afinal, receita boa é receita barata, não é mesmo? Aqui a gente gastou em média uns R$20 para fazer essa receita, tá? Então eu vou mostrar para vocês duas opções de embalagem de presente, tá? Aqui você pode colocar em potinhos de acrílico ou no saquinho também fica ótimo. Vamos embrulhar para você ver? Bom, gente, então é isso. Essa foi a nossa opção para a Páscoa desse ano. Espero que vocês tenham gostado e uma excelente Páscoa a todos.
É isso aí, o BDD vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Outras notícias da região você acompanha logo mais no Diário TV com Cássio Andrade, meu amigo. As reportagens que rolaram aqui, hoje você vai poder assistir, acessar daqui a pouquinho no Globoplay. Vem aí o Bom Dia Brasil. A gente termina com imagens ao vivo de Guararema. Céu encoberto por lá, neste momento 22 graus. Agora uma ótima terça-feira para você, para todo mundo aí. Tchau, tchau.